Meus queridos irmãos e irmãs, uma boa terça-feira para você, hoje 26 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa vida é uma vida pautada pelo crescimento espiritual, unindo a nossa vida ao grande mistério do Cristo, o mistério da salvação, da redenção da humanidade, a qual nós estamos a edificar, a construir o reino de Deus entre nós. O texto do Evangelho de hoje para nossa meditação é o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. Naquele tempo, Jesus disse: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas começa a nos apresentar este discurso, esta explicação de Jesus para os judeus do reino de Deus. O que é este reino de Deus? Esta sede, essa dinâmica de viver iluminado pela presença de Yahvé. E ele busca vários elementos do cotidiano das pessoas para que eles possam começar a entender, começa a despertar neles este sentido do que é este reino de Deus, o que é esta presença, o que é essa vida espiritual. Então hoje ele já nos diz, no texto do Evangelho, ao que comparar. Ele busca 2 exemplos bem simples do doméstico, a semente. Nós temos uma semente e sabemos que essa semente pode chegar a ser uma árvore, mas ela necessita de todo um cuidado para que ela possa germinar. Tem que ter elementos favoráveis para isso. Então ele nos diz que faz a comparação de algo comum, a mostarda, porque era usada muito na culinária do Mediterrâneo, e também usado como remédio, e faz esta apresentação de uma minúscula semente que germina e torna uma das maiores hortaliças. Um pé de mostarda chega mais ou menos ali a 1,5 metro, o máximo 1,5 metro. Então, para ser uma minúscula semente e se torna uma das maiores hortaliças. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este é um dos exemplos que todos nós conhecemos, podemos colocar da nossa realidade, uma semente de caju, de manga, de jambo, quando está em um local sem condições de germinar, é uma simples semente. Mas quando germina, se torna uma árvore, vem dar fruto. Ele também nos apresenta um outro exemplo que é comum para nós, do fermento, a capacidade que o fermento tem de fazer a massa crescer. Não se mistura um por um. Então, se nós colocamos 1 quilo de farinha, colocamos uma quantia bem menor, gramas de fermento, para que a massa venha crescer, para que se possa fazer um bolo, um biscoito, um pão. Então, o fermento tem a capacidade de fazer a massa crescer, de movimentar. Então, nos diz que o reino de Deus é essa capacidade que vem de transformar, de mudar as nossas vidas. A árvore que dá fruto, a árvore que cresce, o fermento, a massa que se multiplica. Então, nós cristãos somos estes homens e estas mulheres que somos esta semente do reino, que somos este fermento que transforma a massa. O reino de Deus, que é um dom, é um presente para nós, mas necessita que se materialize.
E vai se materializar o reino de Deus como? Através da acolhida da palavra em nossas vidas e da construção. É levar o reino, levar a cultura da paz, do bem, do amor, proporcionar elementos que venham dar condições de vida, as políticas públicas, a ser levado à comunhão, a viver a paz. Então, meu querido e minha querida, a nós, homens e mulheres que cremos, e aqueles que não creem, mas que são de boa vontade, devem fazer acontecer a cultura do bem, pois o reino de Deus já está entre nós pela encarnação do Verbo. O reino de Deus já está entre nós pelo momento da criação, da força que gera. Por isso, meus queridos, o evangelista busca nos ensinamentos de Jesus essa catequese. Então, tenhamos isto fixo em nossa vida. O reino de Deus já está entre nós e ele acontece pelo nosso adesão. Necessita da nossa presença para aderir, para materializar, para fazer acontecer. Então, não tenhamos medo. Não vamos ficar na defensiva, mas vamos ter a coragem de assumir o grande desafio de fazer acontecer o reino de Deus. E fazer acontecer o reino de Deus não é algo mirabuloso, mas fazer acontecer o reino de Deus é vivenciar as coisas simples da nossa vida, a comunhão, a cultura do bem, promover o bem dos povos da sociedade e viver uma intimidade com Deus e uma intimidade espiritual que se faz acontecer na nossa família, na vida dos irmãos. Que Deus de bondade e misericórdia venha sobre nós e eu vos abençoe em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um santo dia abençoado na graça de Deus para todos. E não tenhamos a timidez. Vamos fazer o bem. Vamos edificar aquilo que é forte em nossas vidas.